Ei, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te mostrar uma análise que pode te ajudar a fazer mais de R$ 1.000 por dia junto com o mercado. É exatamente o que eu fiz no dia de hoje, né? A gravação, não sei que dia você vai ver essa gravação, mas no dia de hoje eu gravei meu operacional para poder mostrar para vocês e apresentar exatamente como que eu fiz R$ 1.000 de lucro em um dia. Né? Basicamente, minha meta é um pouco maior que essa. Diariamente eu busco em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000 por dia. Eu posto isso diariamente no meu Instagram. Se você não me segue, tá aqui, @FabrícioFrazão. Dá uma olhadinha lá, diariamente tem stories com conteúdo e operações para vocês, tá bom? Então, basicamente, eu utilizei no meu dia essa análise. Comecei com R$ 700 de stop, de banca. Vamos ver até onde a gente chegou. Bom, a gente já fez a primeira operação, né? A gente iniciou aqui com 700 de banca. Vamos fazer agora a próxima operação de 350. A primeira foi de 350 também. E basicamente o que eu preciso apresentar para vocês é o seguinte. A análise que eu utilizo e que não só ela, né? Ela é um conjunto de price action. Eu utilizo o price action no meu dia a dia, mas o pullback tá basicamente presente quase que todos os dias de operações que eu faço. Então foi basicamente uma análise legal que vocês me pediram muito. E eu achei interessante trazer aqui para vocês. Como essa análise aqui, você pode até estar achando estranho, não está identificando o pullback aqui, mas eu vou apresentar para vocês porque eu fiz minha análise em M5 e aqui está M1. Deixa eu finalizar a operação que eu vou voltar e explicar exatamente para vocês, tá bom? Nesse caso aqui a gente está na segunda operação do dia, tá? A gente teve a primeira, que eu estava falando, mas vocês viram aí no fundo. Falta aqui 45 segundos para terminar. O vídeo está um pouquinho acelerado, porque hoje o dia foi um total de 38 minutos de operação, tá? Então, dentro desses 38 minutos de operação, o vídeo ia ficar muito longo aqui para eu apresentar tudo para vocês, a gente acelerou um pouquinho. Pronto, aqui foi positivo o resultado, mas você deve estar se perguntando aí por que foi positivo se você não está vendo, identificando nenhum pullback aqui, né? Porque não dá para ver de forma clara aqui cadê o pullback. Mas quando eu transformo o gráfico em um gráfico... Ficou até cortado. Mas quando eu transformo o gráfico em M5, fica mais fácil, tá? Nesse caso aqui eu até já mudei um pouquinho a minha operação. Mas deixa eu explicar o pullback aqui para vocês, aqui em M5, tá? Foi exatamente o seguinte, a gente tem aqui uma lateralização, tá? Houve uma lateralização e para a gente operar pullback a gente precisa dessa representação. O que é essa representação? Lateralizou, a gente precisa de um movimento lateral do mercado. Depois de um movimento lateral, a gente precisa de um rompimento, que foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Houve um rompimento. A gente precisa que tenha margem para o preço e depois a gente precisa de uma correção. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O pullback é uma correção. A gente precisa basicamente que ele corrija o preço. Ó, até coloquei um tempo de 1 minuto agora para ficar mais fácil identificar, tá? Essa movimentação. Então houve um rompimento aqui atrás, ele voltou a trabalhar e aqui ele voltou para testar. Então vamos lá. O mercado está lateral, o mercado está indefinido, tem uma massa compradora e uma massa vendedora brigando ali no meio, então o mercado está movimentando de forma lateral. Depois desse movimento lateral, a massa compradora, nesse caso aqui, teve uma ação mais forte e teve uma alta no preço. Depois dessa alta no preço, o preço precisa corrigir. Como assim corrigir, Fabrício? Pelo simples fato do seguinte, toda alta valorização vai ocasionar em uma movimentação de venda, porque já houve lucro, que valoriza, a pessoa vende lá em cima e ela cai um pouco. Então o que aconteceu? Teve uma alta aqui, ocasionou uma massa vendedora, o preço caiu, e a margem que houve, o rompimento aqui, que a gente era uma resistência e virou um suporte, torna-se uma zona de pullback, e a gente opera para a gente ganhar a operação aqui. Esse pullback eu levei em consideração uma resistência aqui passada, tá bom? E aí a gente operou mais uma operação em pullback. E aí você pode estar me perguntando, Fabrício, mas como eu opero em pullback, fora essa análise, qual é o fundamento? Bom, se você não conhece o pullback e essas dicas podem até não fazer efeito agora para você, mas eu tenho um vídeo que eu ensino do básico, do zero, a como operar pullback, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo, você vai ter lá vídeo iniciantes para pullback. Você dá um clique, você vai lá para um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube, onde eu te explico do zero. Aí depois você volta para esse vídeo, que as dicas que eu vou dar a partir daqui vão fazer mais sentido para você, tá bom? Se você quiser um conteúdo mais avançado de pullback, eu tenho o meu treinamento Start Trade, que é um treinamento para quem
quer dar os primeiros resultados de forma concreta dentro do mercado, e também está aqui embaixo, tá? Tem o link lá, Start Trade, você dá um clique, você vai para lá, tá bom? Bom, a partir daqui a gente tem o seguinte, o histórico tá basicamente esse aqui, né? A gente fez a primeira operação aqui, a primeira, segunda e a terceira agora, né? Foram um total de 3 operações até agora. A gente já está aqui com R$700 de lucro, até agora a gente já dobrou, 770 na verdade. A gente já dobrou a nossa banca, já teve aí mais de 100% de lucro, 110% para ser exato. E a gente vai buscar aqui nossa última operação para ver basicamente o processo, tá bom? Aqui foi onde a gente operou, vamos ver agora a nossa próxima operação. Aqui é um outro processo, tá? De pullback, deixa eu ver se eu tiro um pouquinho o zoom, mas bem aqui você pode ver, a gente tem aqui um suporte, tá vendo aqui onde ele vem atingir? Pronto, essa operação aqui não foi em pullback, tá bom? Foi uma operação basicamente em suporte e resistência, a gente operou para reversão aqui, mas é bem legal que você entenda esse processo aqui de entrada, tá? Qual foi a minha análise aqui? Isso aqui é uma ideia que você precisa ter em movimentação do mercado, que vai te ajudar muito para o price action, tá bom? Que é basicamente o seguinte, após toda alta, uma grande alta no mercado, precisa haver uma correção, porque depois de uma grande alta, uma massa vendedora vai entrar em ação. E depois de uma grande baixa, uma massa compradora vai entrar em ação. Então o que eu fiz? Eu busquei suportes mais fortes ali atrás. Esse aqui é um suporte, esse aqui é um suporte, mas eu busquei um suporte mais forte aqui atrás, que tem outras confirmações com outros suportes, e esperei ele atingir aqui. Eu poderia ter atingido em outro suporte que tinha aqui, mais ou menos. Não quis, porque eu quis um suporte mais forte. Porque depois de uma grande baixa, precisa haver uma valorização, porque vai corrigir. E quando depois dessa grande baixa, quando chega em uma zona de compra, a massa compradora entra em ação e esse preço começa a subir. E é o que você está vendo agora. Eu estou operando em M5 aqui, mas se a gente colocasse em vela de M1, esse grande pavio seria uma sequência de velas verdes. E basicamente é o que você pode ver agora, uma vela verde sendo construída aqui nesse momento, tá bom? Que é mais uma alta no preço. Então qual foi a minha análise a partir daqui? Essa análise aqui em si não foi pullback, mas a gente teve um suporte de resistência que a gente operou para reversão, tá bom? Onde a gente tem um suporte forte e uma grande queda. Logo, depois de uma grande queda, precisa haver uma correção no preço. Foi isso que a gente se aproveitou, tá? Dessa correção que houve aqui. Aqui poderia ser até o contrário, se a gente tivesse pego essa alta, né? Só que por que eu não operaria nessa alta aqui? Porque mesmo se eu tirasse o zoom, vocês iam poder ver que aqui o mercado está em alta, tá? A tendência que a gente está tendo aqui é uma tendência de alta, uma tendência altista. Então, se eu operasse aqui em cima, eu estaria contra a tendência. Se o mercado está em tendência de alta e eu operar vendido num topo, como esse aqui, eu estou indo contra a tendência. É como se fosse um grande rio com uma grande correnteza e eu estivesse em um caiaque tentando remar contra. Então eu não quero isso. Eu quero remar a favor da correnteza do mercado e eu quero fazer com que a movimentação dele me gere lucro. Então o que eu faço? Eu opero sempre a favor dele. Está em uma tendência de baixa, eu espero aqui que essa tendência de alta cresça, ele volte e depois de uma tendência de baixa precisa ter uma correção no preço, onde a massa compradora entra em ação. Fabrício, está repetindo isso, porque isso é muito legal você ter na sua mente, tá? A mesma coisa no mercado lateral. Se o mercado está lateral, você consegue operar tanto os topos e os fundos das grandes movimentações, tá bom? Por quê? Porque o mercado está lateral, está sem tendência. Se ele estivesse movimentando lateralmente aqui de forma horizontal, você teria como operar tanto os topos quanto os fundos, porque ele não está tendo tendência. Então você é como o rio tivesse parado, se tivesse em um lago, sem correnteza, sem nada, você pode remar para onde você quiser. Nesse caso aqui. Então, pullback você vai operar quando tiver um rompimento, tiver uma tendência. Suporte e resistência, nesse caso aqui, você vai operar diretamente aqui com uma análise mais lateralizada, tá bom? Esse aqui foi o histórico de hoje, tá? A gente teve aqui 4 operações, uma de 350, 2 de 350, uma de 200 e essa outra aqui foi de 2 operações de 147, que eu dei 2 cliques, tá? Tá aparecendo aqui. E o resultado foi esse. 1.716, finalizamos o nosso resultado. De lucro a gente teve aí 1.016,96, tá bom? É isso que eu quero mostrar para você, que você precisa ter um pouco dessas visões de movimentação, de volume de mercado, que são pequenas dicas que vai fazer você ter um potencial maior no seu dia a dia, tá bom? Eu com apenas R$700 fiz um pouquinho mais de R$1.000 de lucro em um dia. E a gente trabalhando dessa forma, a gente sabe que a gente não vai lucrar todos os dias no mercado, mas sim, a maioria dos dias a gente tiver resultado como esse, a gente termina um mês no positivo e muito bem positivo.
tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça que no meu Instagram você encontra conteúdo diário, como algumas dicas como essa, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!